Bom, pessoal, como de praxe, vai aí a correção do estudo para ajudar vocês, né, a entender mais um pouquinho sobre essas partes aqui. Bom, aqui na questão número 1 tem um exemplo, né, da utilização do urânio para a produção de energia. Então, a usina nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis que, se não gerenciada de forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons. Então, lembram lá, o urânio é bombardeado com nêutrons, ocorre a quebra desse núcleo de urânio em núcleos menores, no caso ali, estrôncio e xenônio, liberando nêutrons e energia. Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico. Então, os resíduos desse método de produção de energia a gente chama de lixo atômico, que exigem condições rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos no meio ambiente, né? Esse lixo é prejudicial, pois, como é um lixo atômico, né, envolvendo material radioativo, ele é um lixo, né, um resíduo radioativo. Então, a única resposta possível aqui é essa, né? Emitir radiação capaz de provocar danos à saúde. Não tem a ver com a proliferação de micro-organismos, porque em geral ela é prejudicial aos micro-organismos. Não libera gases, né? Não tem gases aqui. Nêutrons livres não teriam a capacidade de ionizar, né? Porque eles têm carga neutra. E não tem nada a ver com o efeito estufa, né? Porque o efeito estufa não é produzido pelo calor, sim pela concentração de gases estufa, que não tem nenhuma relação aqui. Ok? Próximo. Falta de conhecimento em relação ao que vem a ser material radioativo e quais seus efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar medo e a tomada de decisão equivocada, como apresentado no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por portar um certificado de esterilização por irradiação. Então a gente viu lá, né, que o material pode ser esterilizado por radiação, né, a radiação acaba eliminando os organismos patogênicos. Mas por que né, não transportar material irradiado ele é uma decisão equivocada? Porque o material, né, não acumula radiação, ele não se torna radioativo. Né? A gente viu lá que a radioatividade é uma propriedade dos átomos que são instáveis e né, a quantidade de radiação diminui com o tempo. A gente não pode tornar o material radioativo. Né? Então aqui a radiação não é emitida pelo material, né? Então não há necessidade de se preocupar com embalagens em relação a isso. O intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. Não também, né? Porque o material não emite radiação, ele foi irradiado, ele recebeu radiação. O material radiado emite radiação em intensidade abaixo daquela oferecida a riscos à saúde, não é o caso aqui. E a contaminação radioativa não se prolifera da mesma maneira que infecções dos micro-organismos. Embora né, não esteja incorreto, não é a razão pela qual a decisão foi tomada aqui. Né? Não há proliferação de contaminação, não existe isso. 3. O avanço científico-tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com mais detalhes o decaimento radioativo de uns núcleos atômicos instáveis. Né? Estou falando. Descrevemos algumas aplicações pela geração de radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada no tratamento de câncer. Então aqui tem grande penetração no corpo humano e radiação gama. Tá? O raio-x não é, né, não é radioatividade, né, então não tem a ver com decaimento radioativo. Alfa é uma partícula com baixa penetrabilidade, gama é uma partícula com média penetrabilidade, ultravioleta também é radiação, mas não tem nada a ver com decaimento radioativo. Outro. O elemento radioativo tório, né, o símbolo TH,
pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando uma caixa de aço inoxidável. A gente viu lá quais são as partículas e o que elas atravessam. Né? Mas não precisa lembrar daquilo, só fazer aqui a ideia do que aconteceu. Né? Então ele dá a equação do decaimento. Então o tório vai emitir, vai decair, vai formar rádio e emitir a tal partícula. Considerando a equação, a partícula que fica bloqueada é... Então lembram lá, a gente tem que fazer balanço aqui. Então se o tório tem 90 prótons e o rádio tem 88, essa partícula tem que ser responsável pela eliminação de 2 prótons. E o número de massa caiu 4, né? De 236 para 224. Então, essa partícula tem 2 prótons e 2 nêutrons. Que partícula é essa? Alfa. Né? Não tem como ser outra resposta. Né? Pósitron é a antipartícula do próton. A gente nem estuda isso, né, no nível de ensino médio. Próton é o próton mesmo, mas ele não é emitido sozinho. Partícula beta é um elétron. Então, do tório 90 iria para o elemento 91. Né? O número atômico comentaria. E o nêutron sozinho também não é emitido. Próximo. Aos decaimentos. Então, o lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos utilizados na agricultura. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico, que é a meia-vida, né? O tempo necessário para que metade da amostra perca sua radioatividade original, ou decaia, né? Radioativamente. O gráfico mostra o decaimento do rádio 226, elemento químico pertencente, enfim. Então, como todo gráfico de decaimento, né, ele tem essa característica. Então, aqui é a máxima atividade radioativa e ela vai diminuindo pela metade com a passagem da meia-vida. Né? Então, aqui eu tenho 1 kg, passou meia-vida, tenho meio quilo, passou mais um tempo de meia-vida, né? Então, 1620, daqui demorou 1620 anos, mais 1620 anos vai dar 3.240. Então, passou mais meia-vida. Então, agora é 1/4, né? Metade de meio quilo. Mais 1620 anos vai dar 4.860. Então, ele cai metade do que tinha antes. Então, a metade de 1/4 é 1/8. E assim vai. Como a gente pode interpretar esse gráfico? Apenas 1/4 da amostra terá decaído ao final de 4.860 anos. Então, não, ó. Aqui, a imagem cinza é a quantidade de material radioativo. Então, em 4.860 anos, eu vou ter 1/8 sobrando do material radioativo. Então, o resto é o que já decaiu. No caso, 7/8 decaíram. Metade da quantidade de rádio, ao final de 3.240 anos, estará por decair. Não também. Em 3.240, eu tenho 1/4 de material radioativo para decair. Né? Esse estaria certo aqui em 1620. Tem metade que já decaiu, metade que ainda vai decair. A amostra de rádio diminui sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1620 anos devido à desintegração radioativa. Vamos ver se é essa, né? Porque essa palavra não está bem legal. Restará menos de 1% de rádio em qualquer amostra dessa substância decorrida as 3 meia-vida. Então aqui eu tenho 100%, né? Na meia-vida, no início tenho 100%. Metade de 100%, 50%. Metade de 50%, 25,5%. Metade de 25,5%, 12,25%. Então, 3 meias-vidas depois, né? 1, 2, 3, eu ainda tenho 12% da amostra de material radioativo. Quanto maior é a meia-vida, mais rápido ela se degrada. É ao contrário, né? Então, aqui eu tenho o rádio 1620 anos. Se eu tenho uma meia-vida maior, por exemplo, 2.000 anos, ela vai demorar 2.000 anos para decair a metade.
Então, quanto maior a meia-vida, menor a velocidade de desintegração. Então, realmente, A, C. Próxima. Terremoto e o tsunami ocorridos no Japão, dia 11 de março de 2011, romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, que ocasionou a liberação de substâncias radioativas, entre elas o iodo 131, que representa na natureza, está limitada por uma meia-vida de 8 dias. Então, a cada 8 dias, metade da amostra se desintegra. O tempo estimado para esse material se desintegre até 1/16 avos de sua massa original é. Então, é mais ou menos utilizando aquele gráfico no início. Então, no início, eu tenho 100% da amostra, né? 1. Passou uma meia-vida, meio. Mais uma meia-vida, 1/4. Mais uma meia-vida, 1/8. E mais uma meia-vida, 1/16 avos, né? Vai sempre reduzindo na metade. Então, de 100% até 1/16 avos, passou 4 meias-vidas. Se uma meia-vida é 8 dias, 4 meias-vidas, 32 dias. Ok? Aqui. Cientistas conseguem determinar o fóssil, né? Então, pelo carbono 14. Então, ele vai contar a história do carbono 14. Porém, quando morrem, né, a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. De acordo com o texto, para se descobrir a idade de um fóssil que não poderia ter mais de 4.000 anos, 40 mil anos, é relevante determinar. Então, para saber a idade do fóssil, o que eu tenho que saber? Não preciso saber a meia-vida do carbono, né? Porque eu não preciso determinar a meia-vida do carbono, porque eu já sei ela, é 5.730 anos. Não há distinção se é um fóssil animal ou vegetal, né? Mas tem que ser um ser vivo, né? A relação entre as quantidades de carbono 14 entre uma parte do fóssil e o fóssil todo não faz sentido, porque a quantidade de carbono é homogênea. A quantidade de carbono 14 presente no fóssil, sim. E se o fóssil tem mais de 5.730 anos. Na verdade, eu vou saber disso, né, determinando a quantidade de carbono. Então, sabendo a quantidade de carbono, eu sei quantas meia-vidas se passaram e vou saber a idade que ele tem. Aproximadamente, lógico. Questão 8. Partículas beta, ao atravessarem matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íon quimicamente ativos. O que é isso? É a ionização, né? Então, como ela é carregada, ela vai desestabilizando os elétrons e fazendo, né, surgir íons, lembram lá dos íons? Radicais livres a gente vai estudar mais pra frente, mas também são moléculas carregadas. Essas espécies podem romper ligações moleculares, né, causando danos celulares. A capacidade de gerar os efeitos é porque a partícula é 1. Bom, então a gente pode lembrar sempre que a partícula beta é um elétron, isso já faz a gente matar a questão toda. Mas vamos tentar eliminar algumas coisas. Não pode ser um fóton, porque o fóton não tem carga, então ele não induz, né, essa formação dentro do organismo. Não existe emissão de núcleo de hidrogênio, né? O núcleo de hidrogênio é o próton só, então não tem essa emissão radioativa. E o nêutron, como ele é neutro, ele não vai produzir, né, os radicais livres. Então ficaria entre a B e a D, que é a partícula alfa e a partícula beta, né? Então daria para levar assim, tentar diminuir a quantidade de questões. Tá. Pesquisadores recuperaram o DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria e tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos, confirmado pela técnica de carbono 14. A técnica de datação é possível devido a quê? Né? Então, a transformação de carbono 12 em 14 ao longo dos anos. Não porque essa transformação é recorrente. Né? Proporção conhecida de carbono 14 e 12 na atmosfera ao longo dos anos. Certo.
Emissão de carbono 12 pelos tecidos após a morte. Não, emissão de átomos não existe. Decomposição de todo o carbono 14 presente no organismo após a morte. Não, também. Né? Se decompõe toda a quantidade de carbono, não consegue se determinar. Por isso que a idade muito avançada não dá. Fixação maior de carbono 14 em tecidos após a morte. Não, fixação de carbono 14 só existe enquanto o organismo está vivo, né? Então essa quantidade diminui após a morte. E é assim que determina a idade pelo carbono 14. E por último, aqui questão 10 para mim. Radioisótopos são frequentemente utilizados em diagnóstico por imagem, né? Um deles é o iodo 14, usado nos problemas de tireoide. Para o exame, o paciente incorpora o isótopo radioativo pela ingestão de iodeto de potássio, o que se concentrará na região a ser analisada, que é a tireoide. O detector de radiação varre a região e o computador constrói uma imagem que irá auxiliar no diagnóstico. Então ele vai procurar a emissão radioativa do iodo dentro da tireoide. E a distribuição vai determinar alguns problemas de tireoide. O radioisótopo em questão apresenta o tempo de meia-vida igual a 8 minutos. Emite radiação gama e partículas beta. Então, quando você faz esse tratamento, não é que você se tornou radioativo, mas o material radioativo que você ingeriu está emitindo radiação, né? Então, você precisa ficar isolado por um tempo, de acordo com a meia-vida. No decaimento do iodo 131, tem-se que a produção de uma partícula de carga positiva. Então, a partícula beta é um elétron, carga negativa. Formação de um elemento químico com diferente número de massa. Não, porque a partícula beta tem massa desprezível. Então, o decaimento beta não altera o número de massa. Possibilidade de aplicação e datação de fósseis. Pouco provável, né? Porque se o tempo de vida é de 8 minutos, ele vai decair, né, além do limite de detecção muito rápido. Vejam lá o carbono 14, né? Meia-vida de 5.000 anos. Eles conseguem fazer alguma coisa. Redução da massa em 1/4 da massa inicial em menos de meia hora. Daí precisa calcular ali. Emissão de radiação que necessita de um meio material para se propagar. Não. Né? O princípio de radiação é não necessitar de meio material. Então vamos ver aqui. Um quarto, né? 1/4. Então eu tenho 100%, que é 1. Passou uma meia-vida, meio. Passou mais uma meia-vida, 1/4. Então, em 2 meias-vidas, né, vamos por 3 meias-vidas para garantir, eu já tenho a redução, né, que é exatamente 1/4. Então, depois de meia-vida, eu tenho 1/4. Né, depois de 2 meias-vidas, eu tenho 1/4 da amostra. Decaiu. Então, se uma meia-vida é 8 minutos, 2 meias-vidas, 16. Então, em 16 minutos, eu atinjo a massa que ele quer, e 16 minutos é menos de meia hora. Ok? Então, os exercícios de radioatividade eles não são muito criativos. Não se tem muito que se possa abordar, né, num nível para colocar no Enem. Então, vai ser mais ou menos isso sempre. Ok? Abraços e até!